Meu nome é Antônio Sodré. Atualmente estou com meio século e alguns meses de vida. Eu sou mato-grossense de Rondonópolis, mas moro aqui desde 77. A poesia, no caso, a própria arte, ela não tem um significado racional, assim, né? É uma coisa mais intuitiva, né? E quem sou eu? Meu grito é fraco. Sou apenas um minúsculo taco dessa grande porção que não termina. O lado humano não acompanha o tecnológico. O lado humano não acompanha. E eu sempre vi o Sodré assim como a figura clássica do poeta. Feliz é o banqueiro que compra e vende dinheiro. O Antônio tinha esse lado. Ciência com consciência. Tá lá a letra dele. Ele escreve aforismos, ele escreve sobre crítica política, ele escreve poesia. Olha, assim, teoria literária, crítica literária, o que faz com tanta coisa, né? A potência da escrita dele é muito grande. O tecnológico, o tecnológico. Gente, essa voz do Antônio me toca. Voltamos com Cultura Livre. Santo Aldir Blanc, né, que foi possível tornar realidade esse sonho que o Luiz Renato e a Valdereza também caminhando junto aí há algum tempo, já querendo colocar isso para o público ver o Antônio, né, ver essa escrita que você fala, né, você cita ali em Valdereza, uma escrita diferente, moderna, contemporânea também, e ele é um visionário, né, porque na época dele... Concordo, ele era um visionário. O Antônio estava sempre à espreita, sabe? Assim, aberto para os sinais, entende? As coisas que estavam acontecendo. Como o poeta, né? O poeta, o pensador, o artista, ele tem essa conexão. A caneta como uma espada. Ele tem um poema. Eu acho lindo isso, sabe? A caneta é como uma espada, sabe? Então, a inscrição no papel também, né? Como um gesto, assim, quer dizer, o processo de criação também como um processo que exige de você algo, né? Quer dizer, é uma espécie, assim, de ferimento, não é? Mas não no sentido de você marcar, sabe? Trazer, assim, uma singularidade que ainda não está ali, né? Eu acho que o Antônio era isso. E ele tem realmente um experimento com a linguagem bem amplo, né? Bem variado. Eu não estou dizendo aqui que tudo que o Antônio escreveu é maravilhoso, não vim aqui fazer a apologia do Antônio Sodré, porque eu acho que escritor, artista, poeta, não precisa não que o defenda. A escrita dele, aquilo que ele produziu, é que vai, não é, no contato com os leitores, não é? Essa obra, ninguém detém uma interpretação sobre ela, né? Ela com certeza viverá muitos anos e ela será revitalizada a cada momento, a cada tempo, quando ela se fizer presente, não é? Através dessas possibilidades que agora, né, com a publicação desse primeiro volume, que nós temos a pretensão de publicar outros, né? E o Antônio, então, ele é de domínio público nesse sentido, né? Eu acho isso muito, muito bom, né? Nós começamos e estamos divulgando, mas tem uma variedade imensa. Luiz Renato é um leitor, assim, cuidadoso da obra do Antônio, né? E ele lê do ponto de vista poético, literário. Eu já faço uma leitura mais filosófica, porque eu não tenho domínio desse campo. E eu acho que por isso nós conseguimos, ao longo desses anos, trabalhar e ainda conseguimos continuar tendo ideias e cada um na sua motivação, né, se envolver ainda. No início do nosso papo, você chamou a atenção a esse caráter performativo da obra dele, né? Sim. E a gente trabalhava com esses conceitos antes de termos, por exemplo, essa bibliografia específica sobre performática, né? Escrita performática. Então, a gente, quando chegavam os livros novos aqui na Janina, a gente ficava sabendo. Eu lembro quando chegou a primeira edição do On the Road, do Jack Kerouac, pela Brasiliense. A gente corria lá para comprar o Kerouac, o Alain Gisbert, o Gregory Corso, os malditos franceses todos.
Então, o Eduardo chegou do Rio com a ideia dos Camaleões, que era o grupo que o Pedro Bial fazia parte, que ele assistia, e ele queria fazer isso, ele fala no vídeo, né? Então a gente intuía, mas a gente já fazia sem teoria. A gente trabalhava arte, né? sem ter bibliografia. Hoje se estuda a performance técnica. Sim, a performativa. E vários Tem teóricos, Lisboa, tem que vários, nem né? são performances, mas são teóricos da performance. E a gente fazia Na prática, na vivência. prática, né? E a experimentação do Antônio passa essa performatividade que ele sempre teve, passava muito além da língua, porque ele estava no domínio da sonoridade. Então, por exemplo, tinha um discurso que ele fazia em determinados quadros, porque o Caxemira encenava as músicas, era um trabalho de música encenado, que ele chamava de dialética alemética. Ele imitava o Hitler com a sonoridade do alemão. Então, quem não conhecia achava que ele estava falando alemão. E ele fazia isso com outras línguas também. E uma era Habib, com o árabe, né? Que o Habib quer dizer querido, querida, né? E ele dizia assim: Azazi al-Fastazi Monrayala Baskami Basbani Kakhamil Aturbijara Kakatifi Mussamara Zabiela Tamurta Patif Milarenha Maskakib Nifatem Habib. Quer dizer, a última estrofe ainda é engraçada. Patife, milarenho. O cara é patife, muitas mulheres. A Maskakib Me fartei. Mas a sonoridade, isso que é incrível. Porque é isso. Então é isso, né? Essa questão da escuta, né? Que é também uma forma de você realizar, não é? A própria literatura e o poema, uma escuta, né? A poesia como escuta, a literatura como escuta, né? E daí os grafismos para os ideogramas dele, que a gente nem sabe se são verdadeiros ou não, mas ele imita muito bem. Tem o caderno dele, que é um show, né, Luiz? Assim, tem páginas, e ele desenhava em vermelho também, sabe? E a gente já tem super assim, sério, né? Tudo nossa, sério. E assim e tem poesia de numa página e o ideograma na outra. Tem um poema aqui, ideograma. Então eu falo pro Luiz que o bacana seria a gente também uma hora pensar numa publicação que contemple, sabe? O ideograma e a poesia. Né, eu acho que a gente não sabe o que quer dizer, mas com certeza que o leitor vai dar um sentido para aquilo. Não tem a gente cai na arte abstrata, né? Quando eu leio, que eu abro o caderno que eu encontro lá, eu fico horas viajando naquele. Então. Porque eu acho super. Nossa, parece que o cara dominava aquela escrita. E eu fico, gente, o que será que o Antônio estava escrevendo aqui? Sabe? Só ele para dizer agora. Isso aí foi a fase que a gente estava muito influenciado pelo Leminski, e o Leminski traduziu aqueles poemas do Basho na coleção Encanto Radical pequenininho, né? Poeta peregrino que atravessou o Japão a pé e até se sentir expectado. E eu gosto muito de um poema do Basho que está lá, que o Leminski traduz, olhando, que a gente conhece é o Morro Fuji, né? Era da época do filme lá, Fuji, tal, da neve e tal. Mas o Basho, atravessando o Japão, chegou no morro que era o Matsushima. E ele ficou assim tão sem palavras, é bem Sodré isso, né? Ficou tão sem palavras diante da enormidade da natureza que o Leminski traduz assim o poema dele: "Oh, Matsushima! Matsushima! Oh, Matsushima!" Não muito dá, né? Não tem palavras. Muito bom. E o Antônio estudava essa... japonês. Ele tinha estudos, ele tinha anotações. Mishima. E ele também... Ele tem cópias assim, desses poetas nos cadernos. E ele colocava o autor assim embaixo. Que ele fazia seleção para as exposições, né? Muito incrível. Que ele colocava lá. Muito incrível, assim, o detalhe, a disciplina. Eu vejo em tudo isso, assim, uma disciplina na vida do Antônio. O Antônio tinha uma ascese, no bom sentido da palavra, que era necessária para a produção dele, sabe? Porque é muita coisa, né? E eu fico imaginando assim que esse cuidado e essa disciplina que ele tinha era uma forma também de ele não se dispersar muito, sabe? Sim. Porque era algo assim muito vibrante nele, eu penso, né? Com certeza. Da necessidade dele criar, dele escrever, ele estava sempre fazendo alguma coisa, o Antônio nunca estava parado. Sentado assim, sem fazer nada, ele estava com o caderninho dele ali anotando, né? Sim, atento, sempre atento, né? Sempre anotando.
Vamos ver então sapateando, né, do Sodré. Tem aí, produção? Sapatei mais. E foi justamente na UFMT. E estava tendo uma palestra sobre poesia marginal. Entra um cara lá e pediu a palavra e ele recitou um poema. Sapatei, sapatei mais, sapatei para amassar o barro da minha tristeza também, né, para reverenciar na vida. E ele sapateou, ele fez uma performance assim. E eu fiquei impressionado. Força interna dos meus pés, sapatei mais, pois eu quero amassar o barro da tristeza para esculpir a alegria. Voltamos. Gente, o Sodré, com esse sapatei mais, conquistou o Kashmir. Foi a primeira vez, né, que o Eduardo viu ele, foi fazendo essa performance, né? Do Sapatei Mais, é isso? Eu assistindo o vídeo e fiquei sabendo disso assistindo, porque tem coisas que a gente já viveu e que a gente esquece, os outros dizem. Né? Viver mais, por um lado, a gente acumula muitas lembranças, mas o esquecimento também, né? Vem junto. Então, um monte de gente me fala que eu fiz coisas que eu já não lembro. Então, essa informação eu não tinha. Né? Busca na eu tenho nuvem. outras imagens, para mim são anteriores, né? Sim. Mas essa eu lembro, sim. Oh. E o Antônio Sodré também, ele tinha um lugarzinho dele que era ali na UFMT, que todo mundo que passava ali via o Antônio sempre lá, que é a banca dele, né? Que muita gente ainda fala que ele tinha o caderninho, que ele vendia fiado, que depois, quando que ele morreu, muita gente ainda foi para pagar a família que estava devendo ele. No velório, a família recebeu ainda. Quem estiver assistindo e não pagou, eu tenho a lista lá. Eu posso dar baixa no caderno, tá? Me procura. Inclusive, a gente está precisando para escanear, né? Então, nossa. Se quiser pagar com juros, né? Se quiser pagar com juros, tá. A digitalização seria bem-vinda. A gente vai deixar o Pix. Vai deixar o Pix. Agora é a época do... Olha lá. Olha só. Grande Antônio Sodré. O curioso, Elô, com a questão da banca, é o seguinte. Ali, até hoje, a gente vê que na universidade pública chega muita gente sem dinheiro, e o professor, às vezes, manda xerox. Agora não deve estar nem mandando xerox com a digitalização, com o Google Drive, essas coisas todas. Mas o Antônio salvou muita gente. O caderninho dele salvou muita gente que podia só pagar na virada do mês, mas precisava ler o livro agora, porque o professor pede para ler, tem que ler agora, né? Na biblioteca tem 5, 10 exemplares, não tem 30, não tem 40. Então, o Antônio sempre atendia, trocava livros, né? Claro que ele pagava pouco e para ganhar em cima, mas o trabalho dele. O comércio. E ele emprestava dinheiro para os conhecidos. O Kashmir muitas vezes ensaiava no estúdio, não tinha dinheiro, e alguém ia lá e pegava dinheiro. Né? Muitas vezes ele me emprestou dinheiro, e eu pagava com livros ou depois. Então, ele era um banco também para a gente. Né? E uma factoring diferente, que não precisava de cadastro, nem de avalista. E nem precisava pagar, às vezes, né? Ficava aquela coisa, né? O caderno é muito interessante. Ou pagava em cerveja, né? E tem poesia, mas de repente você encontra lá o nome fulano tanto. Aí, assim, encomendado livro tal para fulano. É muito incrível essa... Né? A Lidiane escolheu para pôr no vídeo, para não expor o nome de outras pessoas, mas está lá o meu nome dizendo que eu devia. Então ela é esperta, falou, vamos expor ele, porque ele está envolvido no processo, ele não vai reclamar. Não vai reclamar depois. Ai, gente, olha, o Antônio Sodré é uma figura importantíssima para a história da arte, a história da poesia cuiabana, né? Uma pessoa assim que realmente, igual vocês falaram, a obra tem que ser estudada. Eu acho que a gente tem que conseguir força, sim, para ter esse museu, que vocês têm intenção de trazer todo esse acervo que o Antônio tem e que está espalhado ainda um pouquinho, mas juntar tudo isso e fazer, escanear, que sirva de investigação mesmo. Acho que a Valderez fala, né, no vídeo que eu escutei que uma poesia dele já é uma tese de mestrado, de doutorado, que dá para ser estudada. Então, a gente... E um detalhe importante, todos aqueles que estão nos assistindo agora e que têm... Né, já aconteceu isso de outras vezes a gente falar, e alguém encontrar e falar, olha, eu tenho... O Marcelo Velasco outro dia falou, eu tenho um poema que ele fez, eu quero deixar com vocês. Eu falei, calma, nós não temos um lugar ainda.
né? A partir do momento que a gente tiver um lugar, que a gente fala que estamos aceitando, eu tenho certeza que vai aparecer muito guardanapo de boteco, capa de disco, verso de livro, né? Com mensagens, cartas, bilhetes. Muita gente tem um pedacinho do Antônio, e eu acho que, tendo um museu, eu gostaria muito de colocar lá na parede essa coisa para todos verem. Ô, Valdarez, a gente agradece muito a presença de vocês, do Luiz Renato, do Antônio Sodré, que está aqui de uma forma presente, né? Devolve o brinco. Por favor, devolve. Antônio, Brincadeira. me devolve o brinco, viu? Porque eu gosto de usar o par. Fiz uma exceção hoje para você, porque eu sei que você roubou meu brinco, fazendo uma brincadeira comigo, Luiz Renato e Elô aqui. E nós agradecemos demais a tua presença, Antônio. Você é sempre uma inspiração para a vida. Sempre bem-vinda. E a gente encerra o Cultura Livre escutando um pouquinho do Antônio Sodré, e assistam o documentário, adquiram o livro do Antônio Sodré, que com a venda dele, com esse capítulo... Não, esse livro ele é inteiramente grátis, porque é pela lei, né? A lei é verdade. Ele é totalmente grátis e pode ser baixado, para quem gosta de ler no computador, ele pode ser baixado pelo site da editora, gratuitamente. Então, gratuito. Gente, adquirem o livro. Muito obrigada e fiquem com o Antônio Sodré. Ele era muito... Outro lado do país está alguém que tá querendo me pegar.